Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com alegria que nós chegamos à casa do Senhor e esperamos sempre sair com alegria redobrada, reforçada, não é? Aquela medida sacudida, recalcada, que você saia daqui hoje abençoado pela palavra do Senhor, pelo poder do Espírito presente no meio do povo de Deus, como Ele prometeu que estaria aonde 2 ou 3 se reunissem em nome dEle. Hoje estamos aqui em nome do Senhor e é por isso que podemos ter essa certeza da presença dEle. Deus fala conosco de muitas maneiras. Hoje de manhã, na classe com os jovens, estamos fazendo um trabalho de discipulado com eles e nós estávamos conversando um pouquinho sobre segurança da salvação. E ao falar sobre segurança, me veio uma expressão. Deus, ao longo dos tempos, Ele vai falando comigo de formas diferentes. De vez em quando Ele lembra assim uma passagem bíblica. Aí eu vou lá e ali é o texto que é para meditar, para preparar uma mensagem. Às vezes é um assunto, e eu vou procurar o assunto, né? E ultimamente ele tem me falado com alguns verbos, ou algumas expressões. E hoje falou comigo, ainda que. E eu fiz um apanhado no livro dos Salmos, estou chamando aqui de uma leitura da fé no livro dos Salmos, sobre essas expressões, ainda que. Seria a segurança ainda que. O que é que o livro dos Salmos nos ensina sobre a nossa fé e a nossa segurança ainda que? E gostaria de convidar você a viajarmos juntos pelas páginas da Bíblia, notadamente no livro dos Salmos, nesta noite. Começando pelo Salmo 23, conhecido da igreja, aquele que diz que o Senhor é o meu pastor, depois de algumas expressões maravilhosas, em que ele diz que ele nos leva para refrigerar a alma, leva por veredas de justiça, nos leva para junto de águas de descanso. No versículo 4, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E ele dá um motivo, porque tu estás comigo. Nessa situação, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus conhece a natureza humana como sendo aquele que criou o homem. Ele nos conhece de ponta a ponta. Ele não tem dúvida a respeito de quem nós somos, do que nós estamos passando, do que nós estamos pensando, do que nós vamos enfrentar nos dias que virão, de como nós estamos nos sentindo em relação às coisas que nós estamos vivenciando neste dia. Então, quando ele propõe no livro dos Salmos essas expressões, ainda que, é porque ele trata de assuntos que tendem a diminuir a nossa fé, fazer-nos arrefecer na nossa decisão, na nossa determinação de outrora, de andarmos firmes na caminhada com o Senhor. Lá no início, quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, dissemos, Senhor, vou andar contigo. Eu me lembro de Pedro, não, Senhor, o que for necessário, o que precisar, eu passo por isso, eu topo tudo, né? E aí perguntava, mas será que até o tipo de morte você está preparado para passar? Enfim, há algumas coisas que nós não avaliamos, nós não sabemos o que vamos enfrentar, mas Deus sabe, Deus conhece. E quando Ele começa este ensinamento sobre a segurança, ainda que, no livro dos Salmos ele diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nunca nós estivemos corporativamente, como corpo, vivendo tanto a proximidade destas coisas. Todos passamos nestes últimos 2 anos aquela inquietação, não vou dizer preocupação, porque a Bíblia diz que não devemos andar preocupados com coisa alguma, né? Então a gente fica procurando a expressão correta a ser usada, mas passamos por aquele cuidado, talvez aquela atenção diferenciada, que antes não déramos. Por exemplo, todos estamos aqui de máscara hoje à noite. Quando é que nós imaginávamos algo assim há 2 anos? Nós achávamos que aquele pessoal do Oriente lá era meio doido, usando máscara, né? Fica dando a impressão que, né, a gente vai olhar para ele como um bicho esquisito, pode estar transmitindo doença. Não, agora é o contrário. Agora nós, se os fizermos, de usarmos do bom senso, devemos usá-la para proteger os outros. E eu acho que esse hábito não vai mais embora. Por exemplo, se nós estivermos apenas gripados daqui para frente, nós vamos fazer uso de máscara para não
expormos os nossos queridos a contaminarem-se com o mesmo vírus. Então isso trouxe algum benefício nesse sentido, mas estivemos no que poderíamos chamar de vale da sombra da morte. A sombra se aproximou de todos nós, invariavelmente. Uns foram mais ousados, não tenho medo desse negócio. Outros tinham medo de sair de casa. Outros adoraram aquela história do fica em casa, é isso mesmo que tem que ser feito. E alguns disseram, isso é loucura. Todos nós estivemos passando, e estamos ainda, pelo que podemos definir como vale da sombra da morte. Mas isso em relação à morte física, porque nunca estivemos tão expostos diariamente ao que poderia trazer um transtorno desse para dentro de casa. Nunca tivemos dúvida de que a morte um dia chegaria. Nunca tivemos dúvida que algumas doenças, em chegando em alguém dentro de casa, poderiam levá-lo ao óbito. Nunca, mas agora parece que entrou assim uma inquietação, e a gente pergunta, mas por que a inquietação? Se nós sabemos que nós temos algumas coisas no Senhor, e o salmista diz, olha, um dia vocês vão andar pelo vale da sombra da morte, vocês vão entender isso, e ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu enfrente o fantasma da morte, a sombra da morte em qualquer lugar. Eu sei que aqui se referia a um vale específico, onde as coisas eram complicadas, mas isso se refere ao nosso dia a dia. Ainda que eu esteja beirando isso, seja na minha vida ou na vida de alguém, eu não preciso temer. Mas há algumas filosofias humanas que dizem isso, tipo assim, sorria, seja feliz, ponto. Sem dar a explicação. A Bíblia traz o porquê. Ela traz o como, então ele diz, por quê? Porque tu estás comigo. Qualquer um que um dia tenha colocado a sua vida nas mãos do Senhor, pode e deve sempre lembrar que o Senhor prometeu que estaria com ele. Ele disse, eis que estou convosco, não alguns dias, mas todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa dele foi feita para que nós nos lembrássemos, inclusive quando estamos no vale da sombra da morte. Se a morte passou perto, se a morte até chegou, você certamente pôde identificar que o Senhor trouxe a segurança ao seu coração. Que o Senhor, no mínimo, fez você repensar sobre a sua confiança nele. Porque a Bíblia diz que, já que o Senhor está comigo, eu não preciso temer mal nenhum. Não há temor do mal por qualquer coisa que seja, quando o Senhor está com a pessoa. O Senhor está com você? Da parte dele, ele prometeu, ele está. Da nossa parte, a gente fica meio às vezes em dúvida, será que eu estou andando na presença do Senhor? Mas ele prometeu, ele disse, eu estou convosco. E se ele prometeu, ele está. Ele está presente. E isso é o que dá a você e a mim a segurança, o direito de saber que, ainda que passemos pelos dias mais difíceis, pelos dias em que a morte parece estar chegando ou até ela chega, nós encontramos forças no Senhor e não precisamos temer se ela realmente entrar, se ela não ficar só trazendo sombras, só ameaças, porque o Senhor está conosco. Quero pedir a sua ajuda, de forma que você diga para quem está perto de você aí, o Senhor está contigo. Essa é a melhor afirmação que nós podemos fazer no momento destes. O Senhor está contigo, portanto, você não precisa temer mal nenhum. Não é dependendo da graduação dos males. Nós sabemos que há males que são uma coisinha, um resfriadinho e tal, que vai passar, uma prensadinha que você dá no dedo e tal, e há coisas que são mais difíceis, mas ele diz mal nenhum, porque ele está conosco, ele é suficiente para suprir as nossas necessidades em qualquer circunstância, amém. Glória a Deus. E ele complementa dizendo, olha, Senhor, tu tens instrumentos, a tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que nós precisamos nestes momentos e o que nós temos da parte do Senhor neste momento é o poder sobrenatural dele
pelo qual, com o seu bordão e o seu cajado, ilustrando instrumentos do pastoreio, porque o salmo é o do bom pastor, ele diz: eu consolo, eu cuido. O Espírito Santo, que é o consolador prometido, que veio para estar conosco todos os dias, é o nosso ajudador. Ele não é o consolador que bate assim no ombro e diz: aguenta firme aí, que as coisas são assim mesmo. Não, ele é aquele que nos consola, ajudando, orientando, dirigindo, estimulando, dando-nos forças e dando-nos a solução, pois é assim que o Senhor usa a sua vara, ou o seu bordão e o seu cajado, um para orientar, outro para segurar, para trazer de volta, para proteger, e isto nos consola. Nós precisamos do Consolador, querido, e o Senhor prometeu o seu consolo, por simplesmente nós sabermos, afirmarmos isso, nos lembrarmos disso, de que Ele está conosco. Glória a Deus. Diga comigo: Ele está comigo. Ele está comigo, graças a Deus. Então, querido, o risco de morte não é suficiente para nos afastar do Senhor, não é suficiente para derrubar a nossa fé, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Adiante, Salmos 27, versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar a guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Sabe o que a gente pode ler aqui nesse texto, que nós podemos avaliar? Ainda que haja risco de derrota e de destruição, por causa do tamanho do inimigo, por causa do tamanho da armadilha, por causa da quantidade dos inimigos que se levantam, por causa do poderio bélico que o inimigo monta para atacar a nossa vida, diz o Salmo: ainda que um exército se monte, se levante contra mim, ainda assim, mais uma vez, não se atemorizará o meu coração. Inimigos fortes trazem temor, tendem a nos trazer temor, e o temor se converte em medo, e o medo é aquele negócio que paralisa, que não deixa a pessoa agir, que não deixa ela pensar direito, que não deixa ela tomar as melhores decisões, que não deixa ela nem se mexer às vezes, como alguns nem saíram de casa nesses dias, por medo, não foi por cuidado, foi por medo, e o medo trava as pessoas. Não é à toa que João, quando escreve a sua primeira carta, diz: olha, o perfeito amor, o que é que ele faz com medo? Lança fora todo o medo. Se ele lança fora, ele pega este medo, arranca de onde ele está e joga bem longe. O perfeito amor, o nosso Senhor, em nossa vida, a presença dEle e o conhecimento dEle lançam fora este medo. Então diz o Salmo que, olha, ainda que o inimigo seja tão forte, tão poderoso, tão numeroso, tão assustador, eu não preciso temer o risco da derrota e da destruição, porque o meu coração está seguro nas mãos do Senhor. Se estourar a guerra, ainda assim terei confiança. Onde está o segredo em confiarmos no Senhor? O salmista diz, que é Davi no caso aqui: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A casa do Senhor está aberta. Quero deixar um convite aqui: passe por aqui durante a semana. Pastor, mas quem é que vai estar? Você conversa aqui com o empregado e tal, diz: olha, eu gostaria de sentar um pouquinho lá para orar. Entra aqui, meu irmão, entra. Vamos criar este hábito de nos encontrarmos aqui. Davi chega a dizer: olha, o melhor para mim seria morar lá. E eu peço ao Senhor, eu vou buscar isso. Eu não quero sair da presença dEle. Agora, é claro que nós sabemos que hoje a casa do Senhor somos nós. A habitação de Deus é a igreja, o povo, e não o prédio. No entanto, aonde nós nos reunimos, o Senhor está presente, nós buscamos a Deus, e diz: olha, ainda que os inimigos lá fora sejam numerosos,
ainda que pareça um exército, que eu esteja sozinho no meio disso tudo, eu não preciso deixar a minha fé se abalar, não preciso ter medo, não preciso ficar atemorizado pelo risco da derrota, pelo risco do fracasso, pelo risco da destruição, porque o Senhor está comigo. Aleluia! Glória a Deus. Adiante aí, queridos, Salmos 46, a partir do versículo 2 e o versículo 3 principalmente. Portanto, mais uma vez, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, não temeremos, diz o Salmo. Ainda que haja um risco de acontecimentos indesejados, inesperados, acontecimentos às vezes inexplicáveis, ainda que haja risco de coisas acontecerem que nós não estávamos contando com elas, coisas que a ciência não previa, coisas que acontecem e que dizem, puxa, eu não estou gostando disso. Quantas vezes você já disse, eu não estou gostando do rumo que esse negócio está tomando, eu não estou gostando porque parece que isso vai dar ruim, como diz a moçada aí, vai dar ruim no final. Enfim, diz aqui, ainda que a terra se transtorne, ainda que as coisas estabelecidas, as coisas que parecem tão firmes, tão seguras, tão bem estabelecidas, aquelas filosofias humanas, aquela ciência implantada, ainda que isso pareça que está sendo abalado, você e eu não precisamos nos atemorizar. Ainda que os conceitos que existiam até então sejam questionados, ainda que as pessoas venham com novas teorias, com novas sugestões, com novas insinuações, com novas leis, não há necessidade de nos atemorizarmos, ainda que haja risco de coisas inesperadas acontecerem. Sabe que os maiores medos das pessoas existem por causa de coisas que nunca chegam a acontecer. As preocupações das pessoas, em grande parte ou em maior parte, são com coisas que não aconteceram ainda e que na maioria das vezes não vão acontecer. A pessoa olha para frente e tenho medo que aconteça isso, medo que aconteça aquilo, e receiam aquilo e vão vivendo aquele negócio, aquele medão. Imagine se acontecer tal coisa. Passam-se os anos, passa a vida e aquela tal coisa que travou a pessoa nunca aconteceu. Porque em vez de nós olharmos para aquele que está conosco, em vez de nós sabermos que Ele prometeu e que Ele está conosco, nós ficamos temendo as coisas que transtornam a estabilidade dos conceitos anteriormente estabelecidos. Nós ficamos com medo, olha, esse negócio parece que não era bem assim, enfim, tendemos a ficar abalados. Ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Engraçado que o salmista usa essa expressão. E quando você vai para o Novo Testamento, você descobre que até a fé pode fazer isso. Mas é melhor que um monte se jogue no mar por causa da fé, do que um monte se jogar no mar e deixar você sem a sua fé. Olha o contraste das coisas. Jesus ensina isso no Novo Testamento. Se você tiver fé pequenininha, mas forte, consistente, da forma certa, naquele em que você pode confiar, poderia até um monte ser mandado se lançar no mar, e ele se lançaria no mar. É o que Jesus fala ou não? Aqui o salmista vê isso com outros olhos, ainda que essas coisas aconteçam sem explicação, ainda que coisas malucas aconteçam, não temeremos. E o versículo 4 ele diz, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Versículo 7 para você. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Está tudo se abalando ao seu redor, parece que está caindo, desmoronando tudo. Refugie-se no Deus de Jacó, no Senhor dos exércitos. Às vezes as pessoas ficam pensando, será que o exército vai ter que tomar conta? E eu vou dizer uma coisa, que o exército tem que tomar conta é o de Deus. Esse é que quando entra em ação, nada pode ser feito contra ele. E Deus está na direção, no comando do seu exército. Mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles, seja a quem você esteja se referindo, ainda que os montes se abalem, ainda que haja risco de coisas malucas, indesejáveis, inesperadas acontecerem, outras vezes, de novo e outra vez, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus. Tem mais para você. Vamos adiante, Salmos 49, versículo 18. Abriu aí? Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Neste salmo, há uma instrução, há um ensinamento sobre pessoas que recebem o reconhecimento e isso os satisfaz. Aqui nesta vida, eles buscam estes louvores humanos, recebem e dizem, é isso que eu queria. E ele está dizendo, ainda que você esteja vivendo debaixo deste risco, o risco de ser reconhecido demais, o risco de receber honra demais, ainda que você esteja debaixo do risco de inveja talvez até, ou de glória pessoal excessiva, porque existe isso. Há coisas que nós não podemos suportar tanto na falta quanto no excesso. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe o que é que nós estamos preparados para enfrentar e suportar, seja o monte abalado e seja jogado no mar, ou nós sermos colocados em posições para as quais nós não estávamos preparados, pelo menos ainda. Deus conhece todas as coisas. Lembra do rei Saul? Lembra? O povo disse, não, nós queremos um rei do jeitinho que os outros povos ao nosso redor têm, nós queremos um rei, e agora? Porque Deus já tinha proposto no seu coração colocar um rei para o seu povo, mas eles disseram, não, nós queremos do nosso jeito, qual seja? Do jeito dos outros, e Deus deu a eles o rei do jeito dos outros. Saul era, por definição, o rei. Se quisesse uma definição de o que é um rei, diga assim, Saul. Essa era a ideia da pessoa de Saul. E olha que ele começou muito bem, mas começou a receber, ganhar e tal, de repente se sentiu grande coisa, e quando ele sentiu ou achou que o tapete tinha sido tirado debaixo dele, as suas ações, infelizmente, o levaram para um outro lado. As soluções que ele buscou, começou a consultar médium no lugar, começou a receber, enfim, não foi para o lado que Deus queria que fosse. E ele diz aqui, olha, há um risco do ainda que nesse caso. Há um risco de ainda que você receba, que você enriqueça, que você receba louvores, que você receba honrarias em excesso, há este risco. E Deus coloca esta expressão aqui para nós lembrarmos que há risco de coisas ruins, mas há também risco de coisas boas em excesso. Olha o que ele diz para você neste caso, versículo 15. Deus remirá a minha alma do poder da morte, Ele me tornará para si. Ele é que nos faz voltar-nos para Ele. Ele foi quem nos remiu da morte e Ele é quem nos faz voltar ao caminho correto. A Bíblia diz que quando nós estivermos na tendência de nos desviarmos do caminho, diz que nós ouviremos uma voz atrás de nós, dizendo, este é o caminho, anda por ele. É o que a Bíblia ensina? Pois bem, é sobre isso que ele está falando. Ele é aquele que nos direciona. Não é à toa que Jesus se auto-intitulou de caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, não um caminho. Não uma verdade, porque o que tentam derrubar por aí, dizendo, olha, tem muitos caminhos. Não, só tem um.
Há muitas verdades, há muito relativas, cada um tem a sua verdade. Não, cada um pode ter a sua ótica, a sua visão, a sua experiência, mas verdade é uma só, Jesus. E por isso ele diz que só tem uma vida, porque vida nós só temos quando ela é dada pelo autor da vida, que é o nosso Deus. Ele é o autor, ele é o doador da vida. Então quando ele diz eu sou o caminho, é porque há um risco de nós nos desvirtuarmos no meio do caminho, não porque as coisas se complicaram, mas porque elas ficaram boas demais, no conceito humano, não no conceito divino. E talvez nós tenhamos permitido que aquilo tomasse um vulto tão grande, que não mais ouvimos a Deus, que não mais buscamos a Deus, que começamos a dar ouvidos a outras vozes, porque afinal, agora eu sou tão grande, que quem é Deus para falar comigo? Olha o risco que as pessoas correm, e a Bíblia nos ensina que mesmo para este risco, eu não preciso ter a minha fé abalada. Jesus nos ensina, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, é o que ele falou. Aprendam de mim, porque nesta batalha vocês precisam se lembrar que é possível receberem as honrarias, mas continuarem humildes, continuarem com mansidão, em vez de tratarem os outros do jeito que vocês acham que eles deveriam ser tratados. É possível continuarem mansos, porque eu fiz exatamente assim. E sabe qual é o resultado? Eu salvei o mundo, eu salvei a raça, eu paguei o preço, e por causa disso, mesmo com mansidão e humildade, hoje a humanidade tem um caminho de salvação, pois nós temos o caminho, nós temos a direção, e ainda que, como ele diz aqui, durante a vida, eu tenha sido lisonjeado, ainda que o louvor chegue, quando até fizemos o bem, irá ter com a geração dos seus pais, os quais não verão a luz, se nós deixarmos isto ir para este lado. No entanto, diz o versículo 15, Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tornará para si, Ele me dará direção, Ele me fará voltar-me para Ele mesmo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos adiante, Salmos capítulo 71, versículo 15, mas eu vou começar a ler no 14. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça, e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça, a tua somente. Olha que interessante, porque quando a gente pensa em riscos, faz análise de risco de alguma coisa, normalmente nós olhamos para o risco das coisas ruins acontecerem. Pois bem, diz aqui, olha, ainda que eu não saiba nem a quantidade de coisas boas que tu fizeste, ainda que eu não te conheça de todo, ainda que eu não tenha aprendido tudo o que eu já poderia ter aprendido, é isso que ele está falando, eu sinto na força do Senhor, eu me sinto na força do Senhor. Há um risco de sentir-nos inseguros, porque ainda não sabemos, por falta de conhecimento. Aliás, a Bíblia diz que por falta de conhecimento o que acontece? O povo perece. Então, realmente, há um risco na falta de conhecimento, mas, quando existe esse risco, o livro dos Salmos lembra que a nossa fé não precisa ficar abalada se ainda nós não conhecemos tudo. Nós podemos seguramente dizer, Senhor, eu ainda não aprendi isso, Senhor, eu ainda não sei sobre estas coisas, então ainda que eu não saiba o seu número, o número dos feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba contar isso tudo, ainda que eu não saiba pregar como fulano, ainda que eu não saiba ensinar como Beltrano, ainda que eu não tenha saído tantas vezes com o pastor Nerivelto para fazer evangelismo, ainda que eu posso continuar seguro no Senhor, porque há uma tendência, há uma possibilidade quando nós olhamos para o lado dentro da igreja, porque esses são riscos mais perto de nós, mais próximos de nós. Quando nós olhamos para as pessoas e pensamos, puxa, quem sou eu no meio
de todo este povo, do meio dessa gente que faz isso, faz aquilo. Quer ver uma coisa? Quem já se sentiu assim? Quem sou eu no meio dessa turma? Levante a mão, olha aí, para ver que você não está sozinho. A gente olha para o lado e pensa, quem sou eu? Eu não sei nada ainda, eu sou um bebê nesse negócio. Lembra de Moisés? Lembra do negócio que ele falou lá? Eu sou como uma criança, eu não sei falar, lembra disso? E aí Deus diz, olha, eu lamento, você não devia ter falado isso, eu vou botar Arão do seu lado, vai ser um problema, vai ser uma pedra de tropeço, vai ter problema e tal, mas eu vou arrumar alguém que fale. Então ainda que em algum momento eu esteja me sentindo assim tão pequeno, ai Senhor, eu vejo esse povo que já anda contigo há 20, 30, 40 anos, quem sou eu, Senhor? Deus nos vê. Ele sabe em que estágio nós estamos, Ele sabe quanto é a tal luz que nós já temos, quanto nós já recebemos, quanto nós já entendemos, quanto nós incorporamos sobre aquele aprendizado. Ele conhece tudo. Então ainda que eu não saiba todos os feitos da maravilhosa salvação com que Ele nos visitou, ainda que eu não conheça tudo, diz o versículo 16, sinto-me na força do Senhor Deus, e me lembro, rememoro a tua justiça, a tua somente. Nesta hora eu digo, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu sei que tu és a minha força. Eu sei que não é porque eu tenho feito muito, eu sei que não é porque eu conheço muito, não é porque eu já fiz tal curso, já me aprofundei naquele estudo, não é por isso. Eu sei, Senhor, que é por causa da tua justiça, a tua somente, não a minha. Não é por causa do que eu sei, do que eu faço, do que eu consigo, até onde eu fui. É porque tu és justo e tu me tratas de acordo com a tua justiça. Aleluia. É o alívio que Ele nos traz, estarmos na presença de questionamentos próprios sobre o nosso estágio, sobre o quanto nós já temos. Não deve, não pode e não precisa ser empecilho para a operação de Deus através de nós, porque como diz o Salmo, sinto-me na força do Senhor Deus. Sabe quem são aqueles que Ele usa? Os que estão na sua força, aqueles que se revestem, que estão cheios do Espírito Santo de Deus e que saem na força do Senhor para fazer. Quero lembrar você um personagem, lembra de Gideão? Lembra da história de Gideão? Vou falar umas coisinhas. Ele diz, ai Senhor, quem sou eu no meio deste povo todo? Não foi o que ele falou? Em alguma teologia moderna, esse Gideão seria execrado, imagina, você não pode nunca dizer, você tem que fazer afirmação positiva, você tem que dizer, não, eu sei, eu posso, usar versículos tipo, tudo posso, naquele me fortalece, embora o tudo posso esteja num contexto de coisas difíceis. O tudo posso que a Bíblia diz lá no Novo Testamento, não é eu posso tudo, é tudo eu consigo aguentar, inclusive os momentos difíceis. Mas isso é outra história. Então Gideão está lá, e Deus está procurando alguém para livrar o povo dele. E Deus encontra Gideão malhando o trigo no lagar. Aí Deus fala com esse, manda um anjo lá falar com ele, né? É o próprio Senhor presente lá, enfim. Ele diz assim, varão valoroso, Deus é contigo. Eu? A minha família é a menor de Israel. Falou isso ou não falou? E dentro da minha família, eu sou ninguém. Eu sou aquele cara que ninguém dá nada. Ninguém vê em mim valor algum. Pois Deus vê em você possibilidades. Deus vê em você simplesmente pelo fato de ter aberto o seu coração e dito, Senhor, eu quero ser dirigido por Ti. E não porque você foi, se preparou, estudou aos pés de Gamaliel e fez esta pós-graduação, não é por isso não, é porque simplesmente se dispôs e pode dizer, Senhor, eu posso não conhecer tudo, eu posso não saber tudo, mas eu vou na Tua força, porque o que é que o anjo disse para ele? O que é que o Senhor disse para ele? Vai nessa Tua força e livra a Israel. Foi ou não foi a expressão? É isso que ele está falando aqui, porque a força não é minha. O que Deus falou para Josué? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A força é dele. Quem nos torna fortes é Ele. Desde que
nós simplesmente saibamos que dele é a salvação e de que é na força dele que nós vamos, sempre lembrando que justo é o nosso Deus. Glória a Deus. Ele não retribui de acordo com as nossas ações, Ele não retribui de acordo com o aprendizado, Ele retribui de acordo com a fidelidade, de acordo, não retribuição no sentido de pagamento, mas no sentido de usar-nos, né? Ele trabalha em nós de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa confiança nele e na sua palavra. Então, ainda que eu não possa contar tudo o que ele já fez, eu não saiba nem falar direito, aquele pastor lá lembra de tantos exemplos, aquele lá não esquece de ninguém, aquele outro sabe disso, ainda assim, se eu estou disposto a ir não na minha força, mas na força dele, quem vai ficar em evidência é o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então o risco desta insegurança, por ainda não saber tudo, querido, você está perdendo tempo. Comece a agir, ponha-se na mão dele, porque a força é dele, disponha-se, e o Senhor vai fazer maravilhas através da sua vida. Glória a Deus. Vamos adiante. Sexto ponto aqui, Salmos capítulo 92, versículo 7. Salmos 92, versículo 7. Começa dizendo, ainda que, mais uma vez, ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade. Parece que esse salmo foi escrito nos nossos dias aqui no Brasil. Nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade, porém, tu exaltas, leia aí, querido, tu exaltas, de novo, mais forte, que exaltas, poder de quem? O seu. Ele exalta o poder que Ele deu a você e que Ele colocou dentro de você, Ele é a fonte, mas você é quem exerce esse poder aqui. Você é quem administra, melhor dizendo, porque foi isso que Ele disse que faria. O poder é dele, a força é do Espírito de Deus em nós, mas a Bíblia diz, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derrama sobre mim o quê? O óleo fresco, símbolo aqui do Espírito Santo. Ele derrama o Espírito, Ele exalta o poder dentro de mim. Ele não exalta o poder nas paredes do templo, Ele não exalta o poder nas caixas de som, Ele não exalta o poder nas câmeras de vídeo e nos celulares, Ele exalta o poder dele através das vidas cheias do poder dele. Glória a Deus, aleluia. Então há um risco aqui, há um risco sim, de nós sermos influenciados pela maioria, aquela maioria que vai para o abismo, porque ele diz, olha, ainda que essa turma esteja se multiplicando, é o que ele disse ou não? Versículo, cadê eu perdi aqui? Versículo 7, ainda que os ímpios brotam como uma erva, sabe, tiririca, arranca uma nas quantas? 10, exatamente. Se não botar um mata-mata dos bons lá, ela vai continuar, enfim, mas o mata-mata é lá no final. Quando perguntaram para Jesus, o senhor quer que a gente jogue mata-mata? A gente quer que arranque o joio? Não arranca o joio, porque senão tem o risco de arrancar trigo junto, foi o que ele falou, não é? Então deixa para o final esse negócio, mas ainda que eles se multipliquem, é o que ele está dizendo. Vou perguntar para você, a gente tem ouvido aí, e é verdade, Deus parece estar dando esta oportunidade para as pessoas se voltarem para Ele no meio disso que nós estamos vivendo. Está na hora de nós voltarmos para Deus. A Bíblia mostra lá no Apocalipse um quadro no fim dos tempos, em que aquele que é santo vai estar se santificando ainda mais, e aquele que é imundo vai estar se sujando ainda mais, vai estar se afundando ainda mais na lama. Nós estamos vivendo este período de segregação. Já notou contra o que é que as leis estão se levantando? Contra as diferenças. Já notou? Não tenha dúvida, nós estamos na alça de mira, porque nós somos, na ótica do mundo, aqueles que mais fazem diferença. E não é só em relação à sexualidade da pessoa, não é em relação à cor da pele da pessoa, não é em relação à classe social, é em relação a salvo ou não salvo. E de repente vão começar a questionar, quem são vocês
para simplesmente dizer, vocês acham que vocês são donos da salvação, para simplesmente apontarem quem é que pode ou quem não pode ser salvo. Quem são vocês? Porque novas religiões vão surgir. Jesus falou isso, surgirão falsos cristos, é verdade ou não? O que você acha que são falsos cristos? São falsos caminhos de salvação. Isso vai aparecer, por quê? Porque na verdade as pessoas, esse negócio de cristianismo é muito complicado, é muito exigente, eu não quero esse negócio. Então diz aqui o Salmo, ainda que os ímpios brotam como a erva você olha num dia, aí no outro dia você, ué, de onde apareceu isso aqui? É verdade ou não é? Apareceu, simplesmente está lá. Ainda que os ímpios se multipliquem, ainda que floresçam todos que praticam a iniquidade, quem é que fica em evidência no nosso país? Quem responda para mim? Quem é que fica em evidência no mundo? É o justo? É o que prega a justiça? É o que fala de Deus? É o que vive a justiça de Deus? Ou são aqueles que cada vez mais influenciam negativamente o nosso mundo? Nós somos a pedra dentro do sapato do mundo. Jesus disse, eu vim para causar separação, ele falou isso. E nós somos a geração que vai ver o real significado disso. Porque estamos cada vez mais identificados como aquele povo exclusivo de Deus. É o que a Bíblia diz, não somos nós. Ela diz povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é o povo que detém exclusivamente a Deus. Não é isso. Mas o que querem lá fora é isso, ficarem donos da Bíblia, vamos revisar, vamos mudar, vamos adaptar do nosso jeito, e querem ficar donos daquilo que uma igreja pode pregar. Nós ainda vivemos num país de liberdade de pregação, mas com toda certeza, vamos entrar num período de escuridão espiritual, de falta de luz espiritual, de falta de direção, com roupagens as mais diferentes. Os ímpios brotam, se multiplicam, florescem os que praticam a iniquidade. Quem fica em evidência é o que pratica a iniquidade. Quem sai ganhando, quem leva vantagem são eles. Nada obstante, esse negócio vai acabar, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. E versículo 10, tu exaltas o meu poder, como do boi selvagem, quando derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Se estou vendo essas coisas, é para cada vez mais me alegrar, cada vez mais entender que se eu estou nessa situação, é porque Deus me convidou, é porque Jesus pagou o preço, e porque simplesmente eu disse, Senhor, tá bom, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Há um risco de sermos influenciados pela maioria, há um risco. Estou preparando, em algum momento vou falar com os jovens aí sobre influência, sobre influenciadores. Influencer é uma palavra do momento. E aí os influenciadores parece que são, quanto mais vazia a pessoa é, impressionante, mais parece que ela influencia. Quanto mais oca de significado, de vida, de entendimento real, de algo que dê valor para as pessoas, parece que mais a admiração vem. Nós estamos vendo os ímpios se multiplicarem, e cada vez mais vamos ver, só que nunca imaginávamos que seria, por exemplo, através de um TikTok, por exemplo, através de um Instagram. Mas é isso, no entanto, o poder dele não é exaltado dessa maneira. O poder dele é exaltado na sua vida, quando ele derrama o óleo fresco sobre a sua vida. Você já clamou esta semana para ser cheio do Espírito Santo? Você já orou, fez esta oração específica? Já disse, Senhor, o que eu mais preciso é ser cheio do Teu Espírito. Eu preciso agora, Senhor. Não é amanhã, ano que vem, não é quando eu for para tal lugar. Senhor, eu preciso para o que eu faço hoje, para a posição que eu ocupo hoje, para o papel que eu exerço hoje. Eu preciso ser cheio do Teu Espírito, Senhor. E Ele exalta o poder dEle na nossa vida. Versículo 12, para fechar essa passagem. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, mas plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Perto de Deus, junto dEle, é ali que o poder dEle é exaltado.
É ali que floresce, é ali que aparece o que Ele está fazendo. Vamos adiante aí. Salmos 116, versículos 9 e 10. 116, 9 e 10. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. É onde nós estamos. E andamos na presença dEle. Eu cria, ainda que, disse, estive sobremodo aflito. Há um risco de desistência por causa de excessiva aflição. Quando as coisas afligem o ser humano, exageradamente, podem levá-lo à desistência. E o que o Salmo diz é, ainda que isso aconteça, ainda que eu corra este risco, eu estou na tua presença. Começando do versículo 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Quem livra da morte a sua alma, lembra do primeiro risco? Sombras da morte, quem nos livra da morte é o Senhor. Quem nos livra de chorarmos excessivamente ao ponto de não enxergarmos mais solução, saída, caminho, é o Senhor. Quem nos livra de cairmos e ficarmos prostrados é Ele. Andamos na presença do Senhor por aqui, e ainda que tenhamos dito, estive com uma aflição muito grande, estive num momento de grande aflição, disse até na minha perturbação, todo mundo é mentiroso, não posso mais confiar em ninguém. Vou perguntar aqui, quem é que recentemente disse isso? Eu disse, não dá para confiar mais em ninguém, verdade? Levanta a mão aí, para não ficar só eu falando a verdade, não dá para confiar em ninguém mais. A Bíblia já dizia isso, maldito o homem que confia no homem, mas quem é o bendito? Aquele que põe no Senhor a sua confiança. Não é que você não deve confiar em mim, não é isso. A gente conhece as pessoas e começa a andar com aquelas em quem a gente acredita e tal, mas confiar para a solução, confiar para a transformação, confiar para dar a direção sempre, é no Senhor. Ainda que a aflição venha, que tenda a levar-nos a confiar nisso, naquilo, etc, etc, nós confiaremos no Senhor. Graças a Deus, a excessiva aflição traz o risco da desistência, mas o Senhor, aquele em quem nós colocamos a nossa confiança, Ele é quem nos permite dizer, como está no versículo 7, olha só, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Agora você vai dizer para si mesmo, Deus é generoso comigo. Diga isso aí. Deus é generoso. Sabe o que é generoso? Aquele que dá muito, que faz muito, que vai além do que a gente imaginava que seria possível. Ele é generoso, Ele não poupa, Ele é generoso com a sua alma. O que cabe a nós? Reconhecermos e sermos gratos e sabermos que há um risco de, se nós permitirmos a aflição, que a aflição tome uma posição de tanto destaque na nossa vida, nós nos esquecermos da generosidade do Senhor. Cabe a nós apontarmos, vamos olhar para a aflição ou vamos lembrar que Deus é generoso? Pastor, é difícil, eu sei, eu concordo com você, e é por isso que o livro dos Salmos diz que é na presença do Senhor que nós andamos. Glória a Deus, o seu lugar é aqui, o seu lugar é terça-feira na reunião de oração, o seu lugar é às quintas-feiras que nos reunimos com os grupos, está no grupo de comunhão, o seu lugar é entre os jovens, quando os jovens estão juntos, o seu lugar é onde o Senhor está. Diz a Bíblia, onde eu estiver ali estará o meu servo, é o que diz o Senhor Jesus ou não? Aonde eu estiver, o meu servo vai estar ali, aonde ele estiver indicando para você, aonde ele estiver orientando você para estar, é ali que Ele quer que você esteja, para que a aflição não seja tão grande que faça você desistir no meio do caminho. Para fechar, dentro do livro dos Salmos, 141, versículos, não, ainda tem um aqui, deixa isso para depois, 141, versículos 6 e 7, Salmo 141,
6 e 7. Abriu aí? O que é que diz aí? Quem pode ler bem alto para mim? Salmo 141, 6 e 7. Bem alto. Teus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos, a boca da sepultura, vacilavam da terra. Ainda que os meus ossos sejam espalhados, ainda que eu entre em esquecimento, ainda que eu seja pulverizado, ainda que a minha influência seja esquecida, ainda que tudo que eu fiz seja deixado de lado, ainda que não se lembrem mais de mim, ainda assim o Senhor me livra do risco de o esquecimento e o desprezo me fazerem desistir da caminhada, ainda que eu esteja migrando para isso. Passou o meu tempo. Esse é um risco maior quando nós vamos envelhecendo, porque quando somos jovens, estamos aqui, eu ainda, vocês vão ver, eu vou arrebentar a boca do balão, você vai ver onde eu vou chegar. E aí quando a gente vai, a gente se aposenta, e a gente vai deixando, entrega um serviço, olha, agora é melhor você fazer, você faz melhor, você já estudou mais, você tem tecnologias novas, a gente vai passando. Há uma tendência a nós acharmos que vamos ser esquecidos e desprezados, os ossos espalhados. Esquecimento, sabe uma coisa, só me resta ser jogado para lá até o dia que eu morrer, não resta mais nada. O Senhor, sabe o que a Bíblia diz? Ainda que a tua mãe, olha lá, vamos ver isso aí, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 49, Isaías capítulo 49, versículo 15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Sabe aonde o seu memorial é eterno? No céu. Sabe aonde você nunca é esquecido? No céu. Sabe aonde o seu nome está gravado e que nunca ninguém tira? É no céu. Aqui, talvez o registro da nossa passagem vire uma lápide em um cemitério. E talvez com o tempo alguém arranque aquilo, roube e leve para vender um metal. Mas lá no céu, nunca, jamais você vai ser esquecido. Deus disse, olha, ainda que uma mãe pudesse, olha que não dá, ainda que uma mãe pudesse se esquecer do seu filho, eu nunca me esquecerei de ti. Você não cai em esquecimento. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim 1, 2, 3, 4, você assistiu todos eles, né? Eu também assisti, é muito bom. Pois é, Deus não se esqueceu de você. Ele se lembra constantemente. Sabe o que Jesus está fazendo hoje? Ele foi aos céus e a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, Todo-Poderoso. Ele é o intercessor que nós temos lá. Ele está intercedendo por nós constantemente, lembrando-se de nós constantemente. Ele não se esquece nunca. E eu acho lindo pensar que tem uma pedrinha branca com um novo nome preparada para mim. Que nome será este? Que nome será este? De alguma forma, Deus vai ter uma palavra para cada um de nós, e aquela palavra vai ter um significado que fale da nossa vida toda, que diga, você vai nos definir. Eu não sei como Ele vai fazer isso, mas é um novo nome, que ninguém conhece, mas Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu sobrenome, Ele conhece o seu endereço, Ele sabe há quanto tempo você mora lá, Ele sabe aonde você trabalha, qual é o curso que você faz, como é que você saiu nos estudos, Ele sabe tudo. Nada passa despercebido ao nosso Deus. Ele sabe tudo e Ele nunca se esquece de nós. Você colocou a sua vida nas mãos do Senhor, Ele não se esquece de você. Jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Graças a Deus. Amém? Está correndo algum risco?
está no risco iminente, chegando coisa ali, que esse negócio está complicado e tal, tomando preocupação, trazendo agitação, inquietação, tirando confiança, é tempo de lembrar que você está nas mãos dEle. Você faz parte do povo de propriedade exclusiva dEle. Ele tem cuidado de você. Diz Pedro, olha, não precisamos andar ansiosos porque Ele tem cuidado de nós. Não precisamos ficar ansiosos porque Ele tem cuidado de nós. De nós quem? Aqueles que simplesmente um dia colocaram a vida nas suas mãos. Não são aqueles que sabem tudo. Não são aqueles que já viveram não sei quanto tempo, não são aqueles que estão isentos de isso e disso e daquilo, são aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm a sua fé renovada e aqueles que olham para o que está acontecendo ao seu redor e lembram-se que, como diz Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Saiba de uma coisa, querido, lembrando, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe da sua estrutura e Ele conhece o que você precisa agora. Então eu quero convidar você a ficar de pé, colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Você que está em casa, ponha-se em posição de oração nesse momento também. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Saiba que Ele pode todas as coisas e que seja qual for o risco ao qual você está exposto nesse momento, isso não pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diz Paulo, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Será morte, vida, principado, potestade, forças do presente, do porvir? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Segurança, confiança, é para isso que Ele orienta a direção da sua vida. Amém? Obrigado, Pai, porque nesta noite nós ouvimos a Tua palavra mais uma vez. Obrigado porque ela entrou dentro de nós, já tinha entrado, mas ela nos faz lembrar que nós não precisamos vacilar, que nós não precisamos ficar abalados, que nós não precisamos desistir, que nós não precisamos nos sentir em risco extremo, porque o Senhor está conosco, como diz o Salmo, o teu bordão e o teu cajado nos consolam, ainda que estejamos naquela situação mais complicada, seja ela difícil ou até de coisas muito boas acontecendo, o Senhor está conosco, e hoje mais uma vez, renova essa segurança dentro de nós, para que prossigamos firmes no teu caminho, em nome de Jesus te louvamos por isso, amém.